Paz do Senhor, meus amados. Nesse segundo vídeo do canal, eu venho compartilhar com você o meu testemunho. Meu nome é Igor, para quem não sabe, e eu tenho atualmente 23 anos. E os meus passos na igreja, em contato com o Evangelho, o começo da minha vida cristã, se deu, eu acredito, nos meus 11, 12 anos de idade, quando a minha família foi convidada para ir numa igreja lá na minha cidade natal, que é Lago da Pedra. E a gente começou a partir de então ter esse contato com a palavra, e eu gostei muito daquilo, eu gostei muito da maneira de viver cristã. E desde então, desde estes meus 11, 12 anos de idade, eu tenho começado a trilhar os caminhos do Senhor. No entanto, meus irmãos, durante a minha adolescência, essa minha pré-adolescência e adolescência, eu não tinha muito entendimento da palavra de Deus. Eu não tinha muita comunhão com a palavra de Deus, nem tinha muita comunhão com o Espírito Santo. Aquilo que me prendia à igreja, mais era a comunhão dos meus irmãos. Aquele grupo de amigos que eu tinha na igreja, que a gente saía junto, brincava junto, jogava bola junto, e fazíamos essa série de diversão, essa série de lazeres que ocorriam ali junto com aquele grupo de pessoas, e aquilo era muito bom. A convivência na igreja era muito boa. Só que para começar eu quero até te dizer que isso não é suficiente. Para que a gente possa ser um cristão de verdade, primeiro, a comunhão principal que a gente tem que ter é com o Espírito Santo. Certo? E nisso, na minha adolescência, eu com esse pouco entendimento que tinha, fui crescendo, ora na igreja, ora no mundo. Eu, para te falar a verdade, eu não sei se na minha adolescência, se dos meus 12 até meus 20 anos, por exemplo, eu não sei se eu passei mais tempo na igreja ou no mundo. Eu sei que eu vinha sempre permeando esses caminhos, sempre permeando esses caminhos. Ora estava na igreja, ora estava no mundo. E eu até te confesso que isso foi muito prejudicial para a minha vida. Porque todo pecado que a gente comete na vida acarreta uma consequência. Tem uma consequência que não é boa, porque a Bíblia fala que a consequência, que o salário do pecado é a morte. Muito bem, meus irmãos. E assim eu cresci, e assim eu fui evoluindo, e assim eu fui crescendo em estatura, crescendo em tamanho, mas a minha fé não foi crescendo junto com isso. E eu continuei, quando saí dessa fase da adolescência, já passei para os meus 18, 20 anos, e continuei muito apaixonado pela igreja, muito apaixonado pela convivência dos irmãos, muito apaixonado pelo viver cristão. Só que, no entanto, eu ainda não tinha descoberto o que é que realmente torna uma pessoa filho de Deus. A palavra diz que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Há aqueles que são filhos do diabo por viverem em desobediência ao Senhor. E quando Deus me revelou essa coisa, eu comecei a prestar atenção nesses detalhes da palavra de Deus. A gente não se torna filho de Deus por osmose, por estar perto de alguém que é filho de Deus, não. A gente tem que ter um relacionamento diário, um relacionamento constante com o Filho de Deus. E um belo dia, uma bela época da minha vida, até digamos assim, e eu estava assim um tanto frustrado. E eu chamo de bela época porque essa frustração é que me trouxe o que eu tenho hoje. Essa frustração, esse estado de espírito que eu estava, foi o começo para o que eu tenho vivido hoje em Deus. Eu estava assim, meus irmãos, eu simplesmente estava muito frustrado, muito triste, porque aquilo que eu mais gostava, que era estar envolvido com a igreja, estar envolvido com a obra, eu nunca conseguia me firmar naquilo ali. Eu nunca conseguia me firmar naquelas verdades. Eu via as pessoas sendo tocadas por Deus e eu queria aquilo ali para mim, só que eu não sabia como conseguir aquilo. Eu não sabia como era que eu ia estabelecer um relacionamento mais perto, um relacionamento mais próximo com o Senhor. E essa frustração, essa tristeza que estava no meu coração foi muito boa, porque Deus um belo dia me disse assim: você precisa de mim para você ser um cristão de verdade. Não é pela sua força, não é pela força do seu braço. E isso foi muito precioso na minha vida, meus irmãos. Quando Deus me falou essa coisa, eu estava lendo a palavra, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 9, onde Ana, mãe de Samuel, estava orando a Deus, em agradecimento a Deus por conta da vida de Samuel, que Ana era estéril, e Deus abençoou ela, e Deus fez com que ela deixasse de ser estéril e concebesse um filho. Lá nesse versículo 9, inclusive na parte B do versículo 9, Ana diz assim: nenhum homem prevalece pela sua força. E isso foi assim, meu irmão, foi como um tapa na minha cara, foi como um despertamento espiritual.
foi algo muito abundante, algo muito precioso na minha vida. Porque naquele momento Deus me fez entender que eu passei a minha adolescência e agora a minha juventude, estava passando a minha juventude, tentando ser cristão, tentando fazer aquilo que é uma coisa certa, mas da maneira errada, porque eu tentava pela força do meu braço. E meu irmão, eu quero até te dizer que se você passa por essa mesma coisa, você precisa de Deus para te tornar um crente de verdade, para te tornar um cristão de verdade. Porque você simplesmente não vai prevalecer pela força do seu braço. Para que nós possamos ser cristãos autênticos, para que nós possamos ser cristãos segundo o coração de Deus, a gente precisa da força dele. A gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se fosse pela nossa força, se fosse pela nossa própria capacidade, se fosse pelo nosso pensar, se fosse do jeito que a gente entende que seja, se fosse para a gente fazer tudo só com o nosso pensamento, só com a força do nosso braço, Jesus não tinha vindo, meus irmãos. Não seria necessário que Jesus viesse à terra e pagasse alto preço pelos nossos pecados. Então, meu irmão, aquilo que Deus trouxe ao meu coração, que Deus trouxe para a minha vida, que me fez perceber que eu estava querendo fazer a coisa certa, mas estava fazendo da maneira errada, foi um divisor de águas na minha vida. Hoje em dia eu posso te compartilhar contigo, meu irmão, que eu vivo algo precioso com Deus. E o início desse viver algo precioso com Deus foi a partir desse momento, onde Deus me disse: você precisa de mim para você poder ser um cristão de verdade. Você precisa do meu Espírito, precisa ter comunhão com o meu Espírito, para que você possa vencer o mundo, para que você possa vencer a carne. Inclusive, meus irmãos, esse foi um ponto que eu lutei muito na minha vida, na minha adolescência, no início da juventude, foi a luta contra a concupiscência da carne, a luta contra os desejos da minha carne. Porque, meu irmão, eu e você que está assistindo esse vídeo, somos todos os dias bombardeados com os desejos da nossa carne, com o que a Bíblia chama de concupiscência da carne, porque a nossa carne, ela se inclina para o pecado. E quando Deus me falou isso, que eu não ia conseguir vencer essa batalha com a minha força, mas que eu precisaria da força dele para vencer essa batalha, Deus me levou a um segundo texto da Bíblia. E esse segundo texto da Bíblia é no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, onde a Bíblia fala, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: andareis em espírito, e não mais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, concupiscência é vontade, é inclinação. E o apóstolo Paulo dá essa chave para você que quer viver em santidade. Para mim, que estava precisando viver em santidade à época, ele diz: se você andar no Espírito Santo, você não mais vai satisfazer a concupiscência da carne. Então, meu irmão, vencer a tua carne, vencer a inclinação para o pecado, vencer o que tua cabeça te diz para tu fazer com vontade de pecar, o que a tua carne te diz para tu fazer com vontade de pecar, você vence isso através do poder do Espírito Santo, vivendo em Espírito, vivendo no Espírito, vivendo segundo o que Deus tem te ensinado, quando você encontra Ele no lugar oculto, quando você separa um tempo para orar para Deus, quando você separa um tempo para estabelecer um relacionamento com Deus. É isso que Deus quer da gente. E a partir de então, meus irmãos, essa grande época que eu passei da minha vida, que eu digo que foi mais de 10 anos, onde eu tentei ser um cristão autêntico. Depois que Deus, após esses 10 anos, depois que Deus me falou isso foi algo tremendo na minha vida, meus irmãos, porque desde então o meu viver cristão passou a ser outro. Desde então o meu viver cristão passou a ser uma maravilha, meus irmãos. Estar em contato com o Espírito Santo é algo sobrenatural, é algo que você nunca quer deixar de ter, porque é melhor, meus irmãos, do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. E eu te digo isso, eu venci a minha carne, mas como é que é esse vencer a carne? Com a minha força? Absolutamente não foi com a minha força. Eu te digo que eu venci a minha carne, mas é com o poder do Espírito Santo. E outra coisa, meus irmãos, não se vence a carne de uma vez por todas. A nossa carne ela tem que ser crucificada todos os dias. Todos os dias nós precisamos de intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, nós não podemos mais negligenciar o Espírito, porque o Espírito quer ter comunhão, o Espírito quer ter relacionamento conosco. O Espírito Santo quer ter um íntimo relacionamento conosco. Ele quer ser capaz de chegar na nossa vida e falar para a gente fazer uma coisa e a gente fazer aquela coisa. E dar um conselho para a gente, dar um abraço, dar um afago. Isso só se estabelece com relação e intimidade, meus irmãos.
E é isso é o diferencial. Essa é a chave, através do meu testemunho, que eu quero entregar para a tua vida. Intimidade e relacionamento com o Espírito Santo vão fazer com que você vença a sua carne. E esse pecado que tem te aprisionado, esse pecado que te faz chorar, esse pecado que te faz ficar triste, esse pecado que tu está dentro da igreja e não consegue ser um cristão autêntico, ou então esse pecado que faz tu sair de dentro da igreja e voltar para o mundo, esse pecado ele vai ser vencido. Assim como eu consegui vencer os pecados que me levavam para o mundo, ou então que me faziam ser um cristão morto dentro da igreja, esses pecados são vencidos por intimidade, com comunhão com o Espírito Santo. Esses pecados são vencidos através de jejum, através de oração, através de leitura da palavra, através de envolvimento com a obra de Deus, através de comunhão com os nossos irmãos na igreja. E todas essas coisas, são muitas coisas para você fazer com o seu entendimento e com a sua força. Mas uma vez que você estabelece uma intimidade e uma comunhão com o Espírito Santo, ele vai te levar a fluir nessas coisas. Porque a vontade de Deus vai ser a tua vontade. A tua vontade não vai divergir com a vontade de Deus. Por quê? Porque os quereres de Deus para a tua vida vai ser o que tu vai querer. Vai ser o que tu vai acordar e vai desejar e vai ansiar o desejo de Deus para a tua vida todos os dias. De modo que uma vez que você deixa o Espírito te guiar, viver a vida cristã, viver na igreja, viver trabalhando para Deus, viver alegre, viver feliz, não passa a ser mais não passa a ser mais uma carga pesada na tua vida. Passa a ser algo simples, algo prazeroso, algo gostoso. E assim, meus irmãos, você vai descobrir outra coisa. Você vai descobrir o que Deus quer para a tua vida e você vai estabelecer um relacionamento com Ele e vai viver algo totalmente novo que Deus deseja para ti. Quando Deus traçou a tua vida, quando Deus escreveu a tua vida antes mesmo de você nascer, Ele disse, eu quero ter intimidade, eu quero ter comunhão com essa pessoa. Mas você, meu irmão, precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é todo o diferencial. Meu irmão, não perca tempo. Procure hoje ainda estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para orar, peça para Ele para conduzir a sua vida, peça para Ele te conduzir na leitura da palavra. E, meus irmãos, você vai perceber que o seu espírito vai ficando sensível ao Espírito de Deus. E assim vocês vão se comunicar. E assim você vai vencer a concupiscência da sua carne e vai poder se firmar nas verdades do Evangelho. Que Deus te abençoe. Amém.